Beleza. Bora então começar, né? Vamos nos divertirmos. Hoje a gente vai começar a brincar com uma coisa que realmente eu curto. E aí, quando eu falo bora acordar para ser feliz, é verdade. Isso aqui me deixa animado. Eu estava ansioso para conversar sobre isso daqui. Nem era programar, cara. Era só conversar sobre o que estava acontecendo, né? Na aula passada, a gente, né, rapidamente, nos últimos 20 minutinhos, a gente criou duas classes aí, uma para representar um pneu. Aí o nosso pneu ele tinha uma marca, uma largura, uma altura e um aro, né? E aí a gente fez um construtor que já passaria todos esses dados. A gente não fez nenhuma implementação de regra de negócio nesse momento, só para a gente acelerar, que o objetivo era ter a classe funcionando e não implementar as regras para que ela funcionasse 100%. E aí a gente fez aí também um toString para facilitar a exibição, já que a gente não fez nenhum método get, né? A gente não fez nada que retornasse os valores desses atributos. Mas já é um princípio de encapsulamento aqui, né? Mesmo não tendo validações, não tendo nenhuma validação, né? A gente já encapsulou, se a gente implementar a validação, continua funcionando bem transparente para o usuário. A gente montou um carro, né? E esse carro daqui, a gente colocou uma marca para o carro, né? Ou um nome para o carro. E aí a gente colocou 4 pneus. E olha só que legal, 4 pneus. A gente fez um construtor que a gente fez lá um toString, mesma coisinha que a gente seguiu lá no pneu, né? A gente faz o construtor e o pneu. Só que agora, olha só que bacana, a gente está utilizando como atributo dessa classe carro uma outra classe que gerou objetos para a gente, né? Então a gente está usando objetos de outra classe como atributo aqui. E isso daí é bem bacana, né? Você está utilizando agora um esquema de associação, né? Você está associando uma classe a outra através da declaração de um objeto como atributo. A gente discute isso aí mais, né, mais para frente quando eu precisar, mas agora vamos entender, né, o que está acontecendo. A visibilidade que foi utilizada aqui, ainda vou fazer isso daqui só para ver, né? Olha lá. Estou colocando aqui só para você ver que a gente utilizou essa visibilidade aqui. Essa visibilidade que está selecionada, ela é chamada de Package Default, né? É a visibilidade que ela é padrão para dentro do pacote. Então, se a gente colocar as duas classes no mesmo pacote ou na mesma pasta, vai funcionar, tá tudo certo. E aí a gente tem algumas características que fazem ser interessante agora esse negócio, né? A gente chamou nossos pneus pela posição física dentro do carro, né? Dentro do carro, não, no carro, né? Então a gente tem os dianteiros e os traseiros, então a primeira letra, ou ele está na frente, que é o D de dianteiro, ou ele está na parte de trás, que é o T de traseiro. E a gente tem o D, que é a segunda letrinha, e o E. O D é da direita e o E é da esquerda. Então você tem o pneu que está na frente, que fica para a direita, e outro que fica para a esquerda. Então você tem um na direita, um na esquerda, beleza? Assim como você tem aqui atrás um que fica na direita e outro que fica na esquerda. Então, eu criei objetos diferentes para a gente poder manipular e tratar cada um, porque você pode colocar, por exemplo, em um dos pneus, um pneu diferente. Ah, furou o pneu, você vai trocar ele. E aí, nesse ato de trocar o pneu, você pode não ter da mesma marca e você precisa rodar. E aí você coloca um outro de uma outra marca, de um aro diferente, desde que seja compatível, encaixe, está tudo certo. E você pode continuar utilizando o carro, né? Obviamente, com restrições, tudo bonitinho, mas já é possível. E aqui fica aí o nosso exemplo, a gente fez isso daí. Então, esse package default que a gente está utilizando como visibilidade desses atributos, nos permitem acessar esse atributo diretamente. Então, a gente pode acessar esses atributos aqui de forma direta, né? Então, esses carinhas aqui podem ser acessados diretamente. Vou deixar aqui só para a gente ver. Agora, olha só que bacana, né? Com esses caras desse jeito, eu posso acessá-los assim. Então, por exemplo, a gente instanciou um carro, a gente chamou o carro de um Volkswagen, um VW, e aí a gente falou, né? Chamou esse carro de C1, carro 1,
e a gente falou que o ponto DD é DD. Então, quando eu falei esse ponto, eu estou fazendo referência a um atributo que eu tenho acesso, né? Eu tenho um acesso packed default a esse atributo. Então, eu consigo manipulá-lo através desse ponto. Então, eu coloco o nome do objeto, ponto, o seu atributo. Só que esse cara daqui, ele é um objeto. Então, eu posso instanciar. A gente fez isso aqui. Tem outro método do DD, né? Tem, a gente pode ver ele aqui, ó. É o ponto to string. Então a gente está utilizando esse método toString do DD para fazer a impressão dele somente, né? Do pneu que está na dianteira direita, né? Então a gente consegue fazer isso daqui. Então a gente consegue especificar posição e manipular. Se eu tivesse qualquer método dele, eu poderia acessar. Por exemplo, um método, a gente não colocou a pressão do pneu, mas se tivesse colocado, a gente poderia ter um método calibrar. Então, poderia ter alguma coisa desse tipo. E eu poderia chamar um método que pertence a esse objeto que está dentro desse outro objeto. Então, essas referências de um para o outro, para o outro, é muito bacana, né? É muito legal. E era isso que eu estava ansioso. Isso daí gera várias e várias discussões, né? Quando a gente tem algo desse tipo, a gente começa a ter algumas discussões complicadas. A primeira que eu acho que é muito importante. O carro, ele está manipulando o pneu ou não está manipulando o pneu? Não, ele não está manipulando o pneu. Na verdade, a gente está acessando o pneu e usando as características do pneu. Então, eu estou fazendo o uso das características que eu coloquei dentro da classe que desenha um pneu, né? Então, a gente usou tudo isso daqui e qualquer coisa que eu faça aqui, eu estou acertando. Por exemplo, vou colocar aqui um atributo, vou colocar aqui pressão. Vou chamar ele de Boolean e não de um numérico para dizer que está com, sei lá, com 30 bar, 28 bar, né? Não, não vou colocar isso aqui. Eu quero saber se esse atributo pressão está ok ou não, ou seja, true ou false. Se ele está calibrado ou não, né? E aí a gente vai criar aqui o calibrar. Public, esse cara daqui não vai retornar nada, void, e vou chamar aqui calibrar. Quando eu chamo o calibrar, ele vai fazer o seguinte, ele vai setar a pressão como true. Beleza, é isso daí que ele vai fazer, calibrar o pneu. A pressão está ok. Então, olha só que legal. Quando eu faço isso daqui, agora a gente tem esse método calibrar dentro do pneu, eu estou dizendo que a pressão está jóia, está bacana. De alguma forma, eu consigo dizer isso aí. Ele fez lá o ato de encher o pneu. Se eu fizer isso daqui, vai funcionar. Ele vai conseguir calibrar o pneu. Então, eu consigo fazer essa ação aqui de calibrar o meu pneu. Vamos verificar a pressão. Então, vou fazer o primeiro método get, né, que a gente teria aqui. Então, public, ele vai retornar um boolean. A gente pode perguntar se ele está calibrado, né? Isso, calibrado. Um método get diferente, mas vai resultar aí tranquilo para a gente. Return pressão. Então, a gente pode fazer alguma coisa desse tipo. E aí, eu posso... Cadê? Tá aqui. Eu posso compilar outra para atualizar isso, aí vai ficar melhor, né? Aí eu posso agora verificar se is calibrado, se está calibrado. Então, eu consigo ver se o pneu dianteiro direito está calibrado ou não. Eu consigo agora verificar isso daqui. Eu passei ele pela calibragem
então ele deve de estar calibrado. Então, se eu rodar o meu programa agora, eu consigo ver isso daí. Ele vai retornar para mim true, quer dizer que ele está calibrado. Se eu pegar agora e colocar, por exemplo, outro pneu, criei outro pneu idêntico, né? Se a gente for ver a calibragem desse outro pneu, agora ali é o dianteiro esquerdo, né? Olha lá, ele não está calibrado, ele precisa ser calibrado. Mas o bacana é que eu não fiz nenhum método que calibrasse o pneu no carro. Esse método calibrar pneu, ele é do pneu. Então, ele está dentro do pneu, eu consigo acessar. E aí você fala assim, nossa, isso é bacana, isso facilita a vida. E é aí que está o problema. Facilita a vida. Mas você quer, por exemplo, que o carro mexa nas características do pneu? Se você quiser, beleza. Se você não quiser, se tiver alguma característica do pneu que você não queira que seja manipulada pelo carro, está na hora de você trabalhar, então, com o encapsulamento do objeto. E aí é uma coisa interessante, né? Você trabalhar com o encapsulamento de um objeto. O que acontece agora? Se eu tornar, por exemplo, esse cara, ao invés aqui do nosso packed default em privado, né, em private, o que vai acontecer? Vai gerar vários e vários problemas. Vamos ver, né? Vamos colocar aqui private. Coloquei esse cara daqui como private, vou colocar também esse outro daqui como private. Só os dois, por enquanto. Só isso daqui já é suficiente, porque são os dois que a gente está utilizando nesse momento, né? Então, olha só. Agora eu vou compilar. Na hora que eu compilo esse cara, ele já vai dar um berro aqui. Olha só. Isso daqui não pode, você não pode instanciar agora o pneu. Deu problema. Então agora você não instancia mais o pneu. Você tem que fazer isso daí no construtor do carro. Então a solução é fazer isso daí no construtor do carro ou criar alguma forma de, né, colocar um pneu no carro. E aí é que dá o problema todo, né? É isso que eu estou falando. Você vai ter que, no carro, fazer todos os métodos de acesso e manipulação do pneu que tem no pneu. Ou que você precise que esteja no pneu, né? Na classe pneu. E isso daí é muito trabalhoso. É um recriar a roda, literalmente, ó, recriar a roda, piadinha zoada, mas é isso que a gente teria que fazer. Recriar a roda. Por quê? A partir do momento que eu tirei a visibilidade do meu objeto, lá, né, como atributo, eu preciso dar acesso a ele novamente. Se eu preciso dar acesso, vou ter que fazer alguma coisa para que isso, né, funcione. E aí é que tá o trampo, né? Olha só que dor de cabeça. Para que a gente possa trabalhar com isso daí, eu vou brincar de uma outra forma. Eu vou fazer um outro carro só para a gente brincar. Vou deixar esse quieto agora. Vocês já entenderam aonde a gente está indo, aonde vai dar problema. Então eu vou voltar, deixar esse cara daqui do jeito que estava, né? Então tá aqui como package default, né? Classificação dele lá bonitinho, package default, não vamos mexer nele. Tá joia. Maravilha. Desse jeito daqui já vai resolver bastante. A gente vai poder compilar a nossa classe aqui e vai funcionar. Você vai ver que tudo vai funcionar bonitinho. Então dá para a gente testar, verificar se o carro funciona, se está tudo certo. Então, por exemplo, né, se eu colocar aqui os outros, a gente pode imprimir o carro, né? Então vou fazer a impressão aqui do carro só para a gente deixar, né? Deixar aqui, ó. Vai imprimir o carro. E aí a gente vai ver aqui o nosso carrinho sendo impresso. Então tá bonitinho, rodando aqui. Deixa eu só pular de linha para ficar mais organizado na exibição. E olha lá, ele mostra o nosso carrinho aqui, tudo bonitinho, e aí fica bem interessante para a gente, né? Eu acho que assim fica legal. Olha lá, ele mostrou o nosso carro, Volkswagen, e os pneus do carro estão ali
cada um deles, né? Mostrou isso daí rapidamente para a gente ver. Obviamente, a gente não colocou nenhuma designação maior, só fomos colocando a marca, aí a gente colocou as características do pneu, né, que é a largura, a altura e o aro dele, tá tudo certo. Então, só para a gente ver que era possível fazer isso daí. Agora vou fazer uma cópia desse cara e vou lidar com esse daqui, só que eu vou fazer uma modificação. Acredito eu que vai fazer muito sentido essa modificação que eu vou aprontar agora, né? Então, vamos ver. Criar agora uma nova pastinha. Carro, também usando um array. Eu acho que vai ficar melhor dessa forma. Então, esses caras aqui, vamos fechar. E vou reabrir. Opa. E aí a gente vai reabrir esses carinhas para a gente poder manipular, trabalhar belezinha. Então, mesma coisa, né? É só para ficar uma cópia para vocês, para que vocês possam acessar. São os mesmos arquivos, tá? Do mesmo jeitinho, olha lá, tudo igual. Só para a gente poder manipular essas classes agora e vocês ficarem com uma versão, né, anterior aí para poder manipular. Vou fazer o quê? A gente tem agora aqui algumas características. O nosso pneu acho que está bom, a gente não precisa mexer com ele agora, mas no carro eu preciso mexer. Então, se eu quiser no carro agora deixar, por exemplo, um conjunto de pneus, né? Ter que chamar cada um deles fica chato, fica trabalhoso, complicado. Um carro tem quantos pneus? Aí você fala, 4. Não, mentira, ele tem 5, ele vem com step, né? Então, tem aí algumas características que são importantes a gente informar sobre o pneu. Então, eu acho que a gente poderia, por exemplo, passar essa informação da posição do pneu, né, da onde o pneu está, para dentro do pneu, porque é uma informação relativa ao pneu, né, aonde ele se encontra dentro do carro. Então, vou colocar aqui mais um atributo que vai ser interessante para a gente, que vai ser a posição dele, né? Aí, fizemos a posição, mesma coisa, vamos só adicionar aqui a posição. E beleza. Tá aí, a gente já colocou a posição aonde ele está e eu quero colocar essa informação aqui também. Então, eu vou colocar a informação aqui da posição. Então, eu vou adicionar aqui mais a posição e a gente vai colocar aqui, né, só um espacinho para dizer aonde que está. Tirar espaços aqui para ficar um pouco melhor para a gente visualizar. Só isso daí, atualizado, adicionei uma posição para a gente saber. Então, tem agora a posição aonde eu vou colocar esse pneu. Beleza, eu posso transformar esse cara agora num array. E aí, ó, que legal. Agora a gente tem os pneus do carro. Beleza, agora eu posso colocar um carro com quantos pneus eu quiser. E aí você fala, ah, legal, então você pode criar um carro, e você faz, por exemplo, agora uma picape de cabine estendida, daquelas gigantes, a parte traseira não tem um pneu, ele tem 2 de cada lado, então você poderia ter aí 6 pneus mais o step, né? Então, a gente poderia fazer um triciclo, né? A gente poderia fazer um triciclo. A gente poderia ter um pneu na frente e a gente poderia ter 2 pneus atrás. Assim como eu poderia fazer aquelas carretas que fazem transporte daquelas peças gigantescas que tem, sei lá quantos milhões de eixos, né? Tem, sei lá, 100 pneus de um lado, mais 100 pneus do outro lado, lá tem 200 pneus. Posso? Posso. Tranquilo. É possível agora eu criar um carro desse jeito? Sim, esse estilo centopeia ou lagarta, né? Posso fazer o que eu quiser, né? Então a gente pode colocar aí a quantidade de pneus que for interessante pro carro que a gente estiver desenhando, desenvolvendo. Ficou bacana, mas eu preciso especificar qual é a quantidade de pneus. Então eu não posso simplesmente chegar e criar assim, criei.
Beleza. Esse array é um objeto do tipo pneu, só que ele precisa de um tamanho, eu preciso dizer quantos elementos ele tem. Se eu não disser quantos elementos ele tem, ele é um array que não foi instanciado, você tentar manipular ele, você vai ter lá um null point exception, né? Que você não teve esse cara instanciado. E aí vai dar um chabu aí, vai dar errinho. Então, para evitar esses erros, a gente vai brincar de dizer agora, no nosso carro, a gente vai falar a marca e a quantidade de pneus. Então, a gente vai falar a marca e a quantidade de pneus. Quantidade de pneus. Não vou nem entrar no mérito, que a gente tem que validar isso daqui, passar por todo aquele processo, que o objetivo dessa aula não é fazer essas validações. Isso daí está na aula anterior, a gente pode voltar lá na aula anterior, dar uma olhada e implementar a mesma coisa aqui. Só para a gente saber, né? Então, vou fazer agora a montagem, né, a criação dos meus pneus no carro. Então, pneus vai ser igual. Aí como que eu instancio, como que eu dou o tamanho de um array? Eu repito, né, o tipo, então ele é do tipo pneu, e agora eu digo qual que é o tamanho dele, que o tamanho dele é dado por quantidade de pneus. Feito isso daí, beleza? Não, beleza nada. A gente só disse que o array tem isso daí. Eu preciso instanciar os pneus, cada um deles. Então, vamos precisar, né? Vamos fazer aqui um laço, vamos ter que iterar esse laço, passando por todos os pneus possíveis. Então, a gente começa lá, int i igual a 0, i menor que pneus, ponto seu tamanho, e a gente vai fazer i mais lá para iterar. Beleza, agora eu vou pegar cada uma das posições, então, pneus em cada uma de suas posições. Agora eu vou instanciar new. Agora a gente chama o construtor de pneus. Opa, pneu. Ai, vai dar ruim isso aí qualquer hora. Agora a gente tem que escrever aqui, né? O que a gente quer. Esse cara aqui é a posição. Então eu vou colocar todos eles como dianteiro direito. Vou fazer ou, ó, 17565 aro 14. Tá aí, ó. Criamos os pneus. Vai criar tudo isso daí igual. E aí, agora sim, a gente solucionou o nosso problema. Quando a gente criar agora um carro, ele já vai estar todo bonitinho lá com as posições. Nosso toString está zoado, ele não vai funcionar. Não vai funcionar. A gente precisa, então, dar uma remodelada nesse cara. A gente vai precisar aqui de um laço, então já vou copiar esse cara. A gente vai precisar de um laço, a gente vai precisar também de uma variável temporária, né? Do tipo string retorno igual. Aí a gente vai colocar essa parte básica do retorno igual a isso daqui. Então, a gente já concatenou. Agora, a gente vai falar que retorno é igual a retorno mais isso daqui. Só que aí a gente adiciona um pular de linha no final, né? Então, a gente já feito isso daqui, então a gente adiciona esse pular de linha aqui no final. Beleza, ele vai concatenar tudo e depois a gente retorna o retorno, ó. Retorna o retorno. Nosso toString ficou um pouco diferente, mas é a mesma coisa, né? A gente só automatizou o processo de pegar cada um dos pneus, né? Muito provavelmente aqui a gente vai ter que chamar, vou chamar um toString aqui só para garantir, né? Aí, ó, convertendo para string para ficar claro o que está acontecendo aqui, né? Tá chamando o toString do pneu e tá concatenando, juntando. Então, legal, a gente começou a modificar esse cara. Vamos fazer um teste, né? Já que a nossa classe está lá, vou testar isso daqui. Agora eu estou falando que esse carro aqui tem 5 pneus. Estou colocando aí 5 pneus. A gente não vai acessar mais, né, uma posição específica de um pneu. Então, a gente não vai acessar isso daqui. Eu vou deixar comentado só para a gente depois testar e ver o que vai acontecer, né? Então, beleza, compilei.
Funcionou. Rodei. E olha lá que bacana! Ele vai fazer a impressão lá de todos os pneus, né? Que a gente tem bonitinho. Colocou lá. Legal, resolveu nossa vida. Agora já está montando o pneu. Obviamente, você pode falar para mim, mas, né? Tá lá as posições dos pneus, que não sei o que, blá, blá, blá. Eu estou criando tudo com a mesma posição. Depois você vai lá e coloca na posição correta. A gente poderia colocar um array das posições para poder acertar isso daí, né? Passar um conjunto de posições. Qualquer coisa desse tipo aí solucionaria. E agora, olha só que bacana. O importante agora é que a gente viu a criação desse cara daqui. Funcionou, passando a quantidade de pneus que a gente queria. Então, se eu chegar para você e falar que eu tenho agora um veículo que tem, sei lá, 26 pneus, vai funcionar, né? Compilou e executou, você vai ter lá 26 pneus. Funcionou, 26 pneus. É um caminhão daqueles gigantescos para carregar algo super pesado, são vários e vários e vários pneus, dá um total de 200 pneus. Beleza, a gente vai poder chegar lá e colocar 200 pneus. Então a gente criou um veículo e ele tem, rodando, 200 pneus. Então tem tudo lá, toda essa quantidade de pneus aí. E isso daí é muito importante para você entender, para você visualizar. Ele tem tudo isso daí, toda essa possibilidade, né? E a gente consegue, nesse exato momento, entender que eu consigo criar um veículo com quantos pneus eu quiser. Legal, facilita a nossa vida. Eu vou deixar aqui 4, padrão, não estou contando com o step, deixei 4 ali, perfeito. E olha só o que a gente pode brincar agora. E se eu quisesse imprimir um pneu em específico, eu quero, sei lá, furou um pneu, eu quero trocar ele, ou quero trocar ele de posição, fazer o tal do rodízio, né? Eu quero trocar o pneu dianteiro esquerdo com o dianteiro traseiro. Quero trocar 2 pneus de local. Eu consigo fazer isso? É aí que vem agora a nossa brincadeira, né? Eu consigo, por exemplo, todos os pneus estão vazios, né? Porque isso daí eu não sei se ficou claro para todo mundo, mas eu vou explicar. Todos os pneus do nosso carro tá murcho, né? Por quê? Quando você coloca um objeto, um atributo booleano dentro de uma classe, quando ela é instanciada, quando ela cria objeto, qual que é o valor padrão do boolean? Falso. Então quer dizer que o falso para a gente aqui, todos os pneus estão precisando ser calibrados, né? Então a gente não calibrou nenhum dos pneus. Olha só que coisa louca. Todos os pneus estão arriados, nossos carros estão com o pneu tudo murcho. A gente precisa calibrar isso daí. Aí você fala assim: beleza, eu quero calibrar o primeiro pneu. Diga aí, Felipe. Tadinho, tudo furado. Não, furado não. Murcho, vazio. Agora eu quero acessar. Olha lá, agora o problema está aqui. E eu quero acessar esse negócio. Eu vou lá compilar, isso aqui vai funcionar? Claro que não vai, né? Isso aqui vai dar erro. Olha lá, deu erro. Então esse erro é normal, porque a gente não tem mais objetos individuais. Aí você fala assim, é um array. Então eu vou pegar e vou colocar aqui um array, né? Aí você vai falar lá, pneus na posição 0. Eu quero calibrar esse cara daqui. Aí você compila isso daqui e aí você fala assim, ué, deu erro, eu não consegui acessar. Não, você não conseguiu acessar, porque você não percebeu, né? Eu fui rápido de sacanagem, de propósito, que a gente colocou esse cara como privado. Eu fiz de sacanagem, coloquei ele como privado. Agora, como ele está privado, entra várias questões, né? E aqui vem a brincadeira. O que a gente precisa fazer, né? A gente precisa fazer várias e várias correções, né? Ajustes para que isso daqui possa funcionar de forma a manter, né, privado. Por exemplo, eu não quero permitir que o carro calibre o pneu. Eu quero que. É que nem aqueles caminhões, já vem com aquela válvulazinha e entra lá no pneu, já está calibrando. Então, eu quero iniciar com todos os meus pneus calibrados. Então, eu posso fazer isso? Claro que você pode fazer, né? Então, você pode vir aqui e falar aqui, o pneu ponto calibrar.
No ato de construir, ele vai colocar um pneu padrão e ainda vai carregar esse cara daí. Olha só que legal, né? Ele já vai calibrar todos os pneus. Ele vai fazer aí com que todos os pneus fiquem cheios. Pô, bacana. Muito jóia isso aqui. Ele cria o pneu e enche o pneu. Então a gente consegue fazer no construtor. Agora você fala assim: ah, tá. Mas eu ainda não consigo saber se um pneu está calibrado. Não, não consegue, realmente não consegue. Porque eu não consigo acessar um determinado pneu. Para que eu possa acessar um determinado pneu, eu tenho que criar essa possibilidade de acesso. Então, existem várias formas, e a gente viu uma forma de acessar, né, um atributo, quando a gente cria array, né, um atributo array, né, acessar uma das suas posições. A gente viu isso daí no exercício anterior. Mas e agora, né? Qual que é a melhor forma? Não tem melhor forma, né? Tem a forma que vai atender a demanda do seu programa, né? O que ele precisa. Então, como eu disse, era uma aula que eu estava querendo ter com vocês há muito tempo, porque é muita discussão e fazer você pensar sobre o que a gente está fazendo, né? Imaginar, pensar como que é eu manipular alguma coisa que, se eu encapsular, eu tenho que recriar os métodos para acessar. Se eu não encapsular, eu posso, às vezes, manipular algum método que eu não gostaria que fosse manipulado, né? Difícil, né? Chegar num consenso é uma arte, né? É literalmente isso daí, esse equilíbrio, né? É, é a experiência que vai trazer, a necessidade, né? Vai trazer para você. Sem você ter essa necessidade, sem você treinar, sem você experimentar, você não vai saber nunca quando utilizar um, quando não utilizar, ou quando utilizar de outra forma, ou quando criar os dois para momentos distintos. Então vamos fazer uma outra forma, né? Eu não sei se isso aqui eu tinha feito, mas vou fazer dessa forma. Qualquer coisa a gente implementa a outra. A gente vai devolver alguma coisa aqui, a gente vai fazer um get pneu. E agora, dentro dos parênteses, eu vou passar um int índice ou index, sei lá, chamar de índice mesmo. E ele vai retornar para a gente o quê? Eu quero que ele retorne para a gente um objeto do tipo pneu. Olha só que legal. Agora sim, está começando a ficar da hora. Eu vou retornar um objeto, que é o que tem dentro dos meus pneus, né? Então eu quero retornar. Novamente, a gente sabe que esse índice aqui deveria ser validado, ele tem que ser maior, igual a zero e menor que a quantidade de pneus, né? Não vou me preocupar com essas validações agora. Estou abstraindo, acreditando que o nosso usuário ele é bonzinho e não fará nada de errado. Mas a gente sabe que tem que implementar, colocar as regras aí. Só para ficar dentro dessa aula daqui, já que a gente não terá aula da outra semana, eu gostaria de adiantar isso daqui. Então, olha só, vamos fazer aqui a forma de retornar, né? Return, e agora, o que eu quero, né? Eu quero retornar um pneu. Só que os meus pneus estão todos dentro disso daqui, de um array. E aí, agora, aqui dentro, eu vou dizer a posição que eu quero retornar. Qual que é o índice dentro do meu conjunto de pneus que eu quero retornar um pneu. Tá aí, já posso manipular um pneu em específico. Isso daqui resolve? Ajuda pra caramba, olha só que legal. Vou comentar aqui, né? Todos os pneus vão ficar murchos, vão iniciar murchos. A gente viu ali como soluciona. Só para a gente poder brincar de calibrar o pneu, né? Então vamos calibrar agora. Eu quero calibrar o pneu. Eu posso fazer isso daqui? Não, não posso. Ainda continua com o problema. Eu não modifiquei a visibilidade do meu conjunto de pneus. Por isso, ainda dá lá o problema que eu não tenho acesso a um atributo que foi definido como privado, né? Então não dá para manipular. Não dá para manipular, mas eu tenho aqui um método chamado getPneu. E eu posso pegar esse getPneu e falar o seguinte, né? Eu quero pegar o primeiro pneu. Isso aqui eu posso falar isso aqui. Eu quero pegar o primeiro pneu. Sim, pode. Se eu compilar isso daqui, ele vai funcionar, tá tudo certo. Só para a gente ver, se eu criar, por exemplo,
um pneu. E eu vou chamar de DD só para aproveitar ali a linha de baixo, né? De DD e falar isso daqui. Eu posso fazer isso? Posso. Olha só que legal. A gente pode fazer isso daqui. Então, compilou, deu certo, funcionou. Eu peguei um pneu, ele tem que mostrar. Esse pneu, ele não deve de estar calibrado, né? Ele deve de estar murcho. Se eu pegar agora, rodar meu programa, olha lá, o pneu está vazio, está murcho. Se eu quiser calibrar esse pneu, beleza, eu posso vir aqui e falar dd.calibrar. Vou lá e calibro o pneu. A partir desse momento, se eu testar se ele está calibrado ou não, eu devo de retornar um valor true, porque esse pneu foi calibrado. Então, compilei, rodei e olha lá, o pneu foi calibrado. Pô, bacana. Espera aí, mas eu mandei calibrar o DD. Eu não mandei calibrar a posição zero do meu array de pneus. Realmente, eu mandei calibrar o DD. Mas lembra que a gente está trabalhando com objetos e a orientação objeto no Java é uma questão tudo de referência. Então, eu criei aqui uma referência, um atalho para a primeira posição do array de pneus. Então, aqui, na verdade, eu fiz um apelido, né? Eu criei aqui um apelido, né? Deixa eu colocar aqui em comentário. Apelido chamado DD para o meu carro 1 ponto pneus na posição 0. Eu criei um apelido para esse cara. Então, esse DD, né? Ele é um apelido para isso daqui. Ele é um atalho para, né? É um apelido para, é uma referência para. Então a gente criou aqui uma referência chamada DD para esse objeto daqui que está apontando para um dos pneus do array. E aí eu consigo manipular. Como é uma referência, se eu mexo no DD, eu estou mexendo no C1.pneus de 0. É isso que está acontecendo e por isso funciona. Só para a gente ver que é verdade isso daí, eu vou fazer uma modificação aqui na nossa classe. Eu vou tirar o privado. Tirei lá o private. Por que que eu tirei o private? Só para a gente visualizar que eu quero imprimir aqui, né? Também. Agora, eu não quero mais o DD. Eu quero C1.pneus na posição 0. Para a gente ver que eu modifiquei o DD, ele vai modificar o C1. E só para ter certeza, quando eu criar um carro, eu vou imprimir aqui. Quando criar o carro, eu quero saber qual que é o estado desse pneu, né? Aqui é o estado inicial. Aqui é o estado inicial. Esse cara aqui é o DD que a gente está fazendo. E esse aqui é o estado final dele, só para a gente ver o que está acontecendo. Compilei, rodou, e olha só que legal, né? Ele realmente começa com o pneu murcho, vazião lá. Aí eu peguei o DD e mandei calibrar. Calibrei o DD. Quando eu fiz a calibragem do DD, o DD é uma referência para essa primeira posição do array de pneus. O estado final dele é calibrado. Por quê? Porque o DD foi calibrado, logo, esse cara também é calibrado. Eu posso acessar dessa forma. E olha que bacana, eu consigo, então, através de criação de referências, manipular partes de objetos que estão ainda encapsulados. Eu consigo fazer isso daí. Consigo, sim. E olha só, esse negócio do encapsulamento, né? Você fala assim, nossa, que chato. Não é tão chato. Eu posso pegar e atribuir ele para uma variável lá, para um objeto novo, né? A gente criou aqui um objeto novo e manipular. Aí eu posso falar para você, mas eu ainda poderia fazer de outra forma. Aí você fala, de outra forma? De outra forma. Vou voltar aqui, né? Vou deixar esse cara aqui comentado, vou deixar esse cara comentado. Vou
falar para vocês agora a outra forma. Só corrigir aqui, né? Voltar lá para privado, atualizar, né? Compilei, atualizadinho. Agora aqui, olha só. Essa daqui é uma forma. E aí eu vou lá e manipulo o meu objeto, a minha referência, o meu atalho, e eu consigo fazer isso. Mas, e se eu quisesse, por exemplo, falar assim, carro 1, ponto, pegue o pneu que está na segunda posição, ou seja, na posição 1, e calibre a sua pressão. Então, agora eu estou manipulando a posição 1. Posso falar isso daqui? Posso. E olha só, eu vou pegar agora e usar essa referência. Eu vou mostrar isso daqui, né? Eu não consigo pegar ele diretamente, mas eu consigo pegar aqui com get pneu na posição 1. Eu posso verificar se ele está calibrado depois. Agora, esse cara daqui é quem está na posição 1, né? Então, esse cara aqui está na posição 1. Esse cara daqui é o nosso DD ainda. Agora, eu estou pegando posicional, né? Vamos ver. Esse cara compilou e olha lá, realmente, o pneu que está na posição 1, na segunda posição do nosso array, né? Ele foi calibrado. Eu consigo fazer isso, então, olha só, eu consigo chamar uma coisa, ponto, outra coisa, ponto, outra coisa. A gente já tinha visto isso, né? Quando a gente trabalhou com string, no semestre anterior, a gente viu isso daí. Quando, por exemplo, você queria fazer comparação, eu quero ler um char. A gente não tem leitor de char. Então, a gente vai pegar lá um objeto de leitura, né, que eu chamo de leia str, ponto, next line, isso daí devolve uma string. Mas eu quero depois fazer uma comparação, né, sei lá, se sim ou se não, ou se masculino ou feminino, por exemplo, MF ou SON, e aí você fala, mas o cara pode estar maiúsculo ou minúsculo. Sim, pode. Então você poderia jogar tudo para um case só. Então você poderia colocar lá o seu objeto de leitura, leia str.nextLine, abre e fecha parênteses, é o método. Isso daí vai retornar uma string? Vai. Então eu posso aplicar um método da string nele. Ponto to lowercase, abre e fecha parênteses, estou convertendo tudo para minúsculo. Ponto char at na posição 0. Estou pegando o primeiro caractere minúsculo da string que foi digitada. Consigo fazer isso daí? Consigo. Eu consigo ir juntando as coisas, né? Então, isso daqui que a gente fez, que foi o carro, ponto, pegar o pneu na posição 1, ponto, calibrar, eu consigo por quê? O carro conhece o calibrar? Não, não conhece calibrar. Quem conhece calibrar é pneu. Só que o método getPneu, ele retorna o que para a gente? GetPneu retorna um pneu. Logo, eu posso usar qualquer método da classe pneu. Eu posso fazer isso sim. Ou ainda, poderia criar um método calibrar, né, onde eu passaria o índice do que eu quero calibrar. Eu quero calibrar o pneu 1, quero calibrar o pneu 7, quero calibrar o pneu 0. Você calibra qual pneu você quiser. Então, são possibilidades, né? Então, era isso que eu estava muito animado de mostrar. Existem várias discussões, né? E aí vem algumas discussões muito importantes. Qual forma eu devo de utilizar? Eu devo de utilizar isso daqui, que é mais direto, ou eu posso utilizar isso aqui criando mais um objeto? O que é melhor fazer? Aqui eu escrevi 2 linhas, ali eu escrevi uma linha. Aí você deve pensar, escrever uma linha é melhor. Então, é uma discussão filosófica, na verdade, né? Os dois estão certos, os dois funcionam muito bem. O que eu falaria para você é o seguinte: se você precisar mexer nesse objeto, eu recomendaria você instanciar um objeto novo e jogar para dentro dele. Fazer que nem a primeira forma que está selecionada. Eu faria dessa forma, para poder ficar mais fácil de trabalhar. Porque senão toda hora você vai escrever uma coisa muito grande. Agora, se você só vai pegar ele, fazer uma ação sobre ele, eu faria direto. Então, usar as duas é possível. Existem 2 vertentes filosóficas, né? Uma vertente filosófica diz que, já que você tem a possibilidade de retornar
uma classe, né, um objeto do tipo pneu, você pode usar um método que faça acesso. Então, sim, você poderia utilizar essa segunda forma aí na linha 17. Legal, perfeito. Mas existe uma outra vertente filosófica, e eu acho que essa vertente filosófica é muito dos programadores Java que aprendem Python, né? O Python tem lá o Zen do Python, que tem algumas filosofias, e eu entendo, e eu acho legal pra caramba a filosofia, que fala que você tem que fazer o mais simples possível, né? E às vezes o simples não é uma linha, são várias linhas. Não quer dizer que por ter várias linhas que está errado. Pelo contrário, você está deixando bem claro o que está acontecendo. Como que eu saberia, por exemplo, né? Peguei agora esse código para dar manutenção. Eu olhei aqui um pneu, get pneu 1 ponto calibrar. Eu tenho que saber que esse cara daqui está retornando um pneu para que eu entenda que isso daqui, lá dentro da classe pneu, pode ser chamado. Agora, quando eu deixo explícito dessa forma, eu sei que esse cara daqui vai retornar um pneu, porque senão não poderia ser atribuído, e eu sei que um pneu, já que a gente chamou esse objeto instanciado a partir da classe pneu de DD, então esse DD daqui é um tipo pneu, logo esse calibrar deve de ser um método pertencente à classe pneu. Então fica mais claro para saber, né? Então isso daqui é uma forma de deixar melhor documentado. Ah, professor, mas eu gostei de usar a segunda. Use. Ah, professor, gostei da primeira. Use. O importante é que, se você olhar a primeira, você saiba o que está acontecendo. Se você olhar a segunda, você sabe o que está acontecendo. Agora, se você vai usar a primeira ou a segunda, é uma questão de filosofia, né? Então, as duas funcionam. Você pode usar qualquer uma delas. Filosofia sua como programador, da equipe de desenvolvimento a qual você está participando, das regras da empresa para quem você está desenvolvendo, né? Então, você segue o fluxo, né? Se a regra da empresa é deixar o mais simples, mesmo que isso tenha mais linhas, use a primeira forma. Se a empresa não prefere ter menos linhas e que seja mais direto, né, uma linha mais direta, mesmo que seja complexo, use a segunda. Se ela não especifica, use o que você achar melhor. Então, não é uma maldade minha falar isso, mas aqui você vai usar o que você quiser. Você tem que ter conhecimento das duas formas. E aí você pode usar uma ou usar outra, né? E aí agora eu gostaria de aproveitar e passar esse tempo de aula com vocês, resolvendo mais alguns detalhes dessa classe. A gente ainda tem aí mais quase uma aula completa, né? Eu vou pegar esse tempo e vou resolver. Se tiver alguma dúvida sobre a filosofia, sobre os processos, vamos tirar agora, aí depois eu só vou sair codificando isso daqui, que é muito parecido com o que a gente tinha feito lá na aula anterior, mas vamos deixar mais organizadinho, né? Ficar mais bonitinho, fazendo validações, né? Para que o cara, por exemplo, não possa criar um carro sem pneu. Né? Ah, não pode criar um carro sem pneu. Né? Ele tem que criar um carro que tenha pneus. Então a gente vai passar aí por essas validações. E aí eu pergunto, há dúvidas? O silêncio dos inocentes. Como não houveram dúvidas, eu falo, tem que experimentar para testar e ver e sentir, né? Na hora de brincar e verificar aí o funcionamento das coisas é que vamos sentir mais, né? Se tem ou se não tem alguma dúvida. Gostaria de implementar, então, algumas coisas, né, para a gente poder brincar aí de fazer a montagem correta, né, das nossas duas classes, né? Elas não tiveram nenhuma validação, eu acho necessário aí, em alguns casos, fazer uma validação. Por exemplo, vamos imaginar também a possibilidade, e se eu quiser, por exemplo, trocar um pneu? Pneu furou. Quero trocar o pneu. Então, eu queria implementar um método de troca de pneu. Queria colocar isso daí, fazer um método que pudesse trocar um pneu.
ele diz qual é o pneu, em qual posição, e eu vou passar um pneu novo, e ele vai colocar esse pneu novo nessa posição. Então, já é uma estrutura um pouco mais avançada, né? Normalmente, você vai ver isso daí com certeza em estrutura de dados. A gente vai trabalhar dessa forma de estrutura, mas não é algo que não possa ser feito agora. Eu quero poder trocar o pneu do carro, né? Se furou o pneu, eu quero trocar o pneu. Então vamos fazer essas brincadeiras, né? Mexer com isso daí, manipular de alguma forma. Vou começar então as nossas brincadeiras aqui. Vamos começar, o nosso pneu já tem alguns atributos, né? Não que sejam todos, mas eu vou colocar aqui uma informação importante para mim. Eu quero informar se esse pneu ele está íntegro ou não, né? Se ele está furado, sim ou não. Se ele tiver furado, aí eu posso trocar, beleza? Se ele não tiver furado, eu não posso trocar. É isso daí que eu quero. Então, eu vou colocar mais um atributo. Booleano. Furado. E esse cara vai ficar fazendo muito sentido agora, né? Se ele tiver furado, ele vai estar com true. Só que quando a gente cria um objeto do tipo pneu, ele não está furado, né? Ele não está furado, mas também não está calibrado. Aqui já ficou legal. A gente tem que poder informar se o pneu furou e querer, né, saber se ele foi furado. Então, eu vou fazer aqui um método furou. Então, ponto. Furou, quer dizer que furou o pneu. Então, vou fazer lá um public void furou. E agora sim a gente vai brincar com esse cara. Esse cara daqui vai falar que o furado é igual a true. Se furou, o pneu está furado, né? E aí, ele furado não pode calibrar, não dá para calibrar. Então, furado, eu vou garantir que a pressão dele está zerada e ele não pode calibrar. Só que eu vou fazer um método para me dizer se ele está furado ou não também, né? Então, por quê? Lá fora alguém precisa enxergar isso. Dentro dessa classe eu consigo, mas fora dela eu não consigo. Vou retornar aqui boolean. E agora, isso furado está furado? E ele vai retornar para a gente o estado, né? Se está ou não. E aí ele retorna um verdadeiro ou falso aqui para dizer se o pneu está ou não furado. Beleza, a gente já tem essa possibilidade de testar. Agora, olha só, para calibrar o pneu, para deixar calibrar o pneu, eu vou fazer aqui, ó, um teste. If não está furado, se ele não estiver furado, então você permite isso. Se não, this ponto pressão fica falso. Aí olha só que legal, já consigo fazer isso daí. Se eu estou tentando calibrar o pneu e o pneu não está furado, eu consigo calibrar. Mas se ele está furado, eu não consigo calibrar. Então ele vai ficar falso, ele vai ficar vazio. Então a gente consegue testar isso daí. Então eu consigo dizer agora se um pneu está furado, né? Se ele furou ou não, e se ele está furado. Então eu passo lá a informação: furou. Pronto. Está furado. Agora eu verifico: está furado. E aí, quando ele está furado, eu não consigo calibrar. E aí eu sou obrigado a fazer a troca do pneu. Eu tenho que fazer a troca por um pneu novo. Quando eu trocar por um pneu novo, o pneu novo, ele com certeza não vai estar furado e a gente vai calibrar ele. Então, essa aí já ficou legal para a gente brincar, né? Já deu para dar uma ideia da maluquice que a gente pode brincar aqui. Legal, vamos testar isso daqui, né? Vamos ver agora. Criei um pneu, né? O nosso FATEO lá, P1, e agora eu vou falar para você. Eu quero verificar se esse pneu
né, está calibrado. Então, P1 ponto is calibrado. Então, verificando aqui se ele está calibrado. E agora vamos colocar aqui só para aparecer lá para a gente não ficar viajando no que está acontecendo, né? Calibrado. E agora eu quero verificar se ele está furado. Olha só que bacana. Vamos ver isso daqui. Vamos ver o estado quando a gente cria, né? Um pneu, criamos um pneu. Quando ele é criado, a gente tem mais uma informação que é a posição, né? Tinha esquecido de atualizar isso aqui. Esse cara aqui é o step. Beleza? Rodei. E olha só que legal. Ele não está calibrado, mas também não está furado. Eu criei um pneu, ele não tem furo, mas ele está vazio, né? Agora eu vou calibrar o pneu. Só para a gente ir acompanhando, né? Eu vou colocar um texto para nos ajudar a entender o que está rolando aqui. Pneu novo, calibrado e sem furos. Calibrando o pneu. Então a gente está lá calibrando o pneu e aí a gente vai verificar se depois disso funcionou, né? Então, quero ver essas informações novamente. Vamos calibrar o pneu então. Como que eu calibro meu pneu? Pneu, ponto, e o seu método para calibrar. Calibrar. Estou enchendo o pneu. Legal. Calibrando o pneu agora, vamos ver. Compilou, rodou. Olha lá que legal. A gente fez lá o pneu novo, calibrado e sem furos. Ele está calibrado, né? Não está calibrado, né? Está vazio, mas ele também não tem furo. Agora, calibrando o pneu, ele está calibrado, está cheio e não tem furo. E agora, e se eu furar o pneu? O que, que tem que acontecer, né? Quando você tem um furo no pneu, então eu vou pegar e indicar aqui, pneu furou. Agora faz mais sentido, né? Pneu furou. Nosso método furou. E agora vamos exibir o status. Compilando, rodando. Olha lá. Nesse momento, olha só que legal. Pneu novo, né? Ele fica vazio, mas não tem furos. Então, o calibrado é falso, o furado é falso. A gente calibra o pneu. Beleza, calibrou. Não tem furo. Beleza, o pneu furou. Ele está calibrado e está com furo. Ó, isso daqui não pode acontecer. Então, quando ele fura, a gente tem que esvaziar o pneu. Ele tem que perder pressão. Então, vamos corrigir para que ele possa perder pressão. Então, legal. Agora, quando ele fura, além de atribuir true para esse cara, eu vou pegar e falar que o pressão vai zerar, vai lá para o falso. Agora, ficou legal. Então, se esse cara aqui tá certo, se a gente compilou tudo bonitinho, né? Pressão, né? Compilou tudo bonitinho, rodando agora. Olha só agora a nossa história, né? A nossa história faz mais sentido.
Pneu novo, ele está vazio e sem furos. Está vazio e não tem furo. Beleza. Aí a gente faz o quê? Calibra o pneu, enche ele. Ele agora está cheio, está calibrado e não tem furo. O pneu furou. O pneu furou, ele vai ficar vazio e vai ficar com o status de furado. Então, ficou legal que a gente conseguiu agora mostrar que nosso processo funciona. Então, eu consigo controlar a situação de um pneu, dizendo se ele está ou não, né, furado. Então, a gente consegue brincar com isso daqui numa boa. Ficou bem interessante essa brincadeira daqui. Agora, eu posso fazer uso de todas essas características dentro do meu carro. Eu posso pegar o meu carro e falar que eu quero calibrar um determinado pneu. Ou, se eu não passar nada, ele calibra todos. Nossa, isso é legal, né? Poderia fazer? Poderia. Aí eu precisaria fazer lá o get pneu? Não, eu não precisaria fazer um get pneu. E aí cai naquele papo que eu estava tendo com vocês. A gente vai utilizar um get, alguma coisa, quando tiver essa demanda, essa necessidade. Se não, a gente não vai usar. Simples desse jeito. Eu posso não implementar isso daqui. Eu posso pensar, então, num. Vou deixar ele quieto por enquanto, só para não quebrar o outro programa, mas vou pensar aqui em criar um sistema de calibrar todos os pneus, né? Então, aqui a gente poderia fazer no ato de construir o nosso carro, né? Na hora que eu crio um carro, eu calibro todos os pneus. Beleza, funcionou muito bem. E se eu quiser agora falar assim, calibrar. E esse calibrar é calibrar todos os pneus. E eu não vou informar nada, ó. É calibrar. Não informo nada. Eu quero calibrar todos os pneus. Quero calibrar todos os pneus, por exemplo. Legal, eu posso fazer esse mesmo processo. Então, vou fazer um laço aqui, né? Que vai iterar todos os pneus. A gente não vai instanciar, mas ele vai passar aquilo pelo processo de calibrar cada um dos pneus. Eu posso fazer isso daqui? Posso. Então, se tiver algum pneu vazio, ele vai encher. Então, ele vai encher o primeiro, vai encher o segundo, encher o terceiro, encher todos os pneus. Mas e se eu quiser, por exemplo, brincar de calibrar um único pneu? Beleza, também posso. Então, a gente pode seguir essa mesma ideia. Eu quero calibrar um pneu. Só que agora eu vou passar aqui um inteiro falando qual que é o pneu. Você não poderia fazer no mesmo método? É apenas Estou verificar fazendo. um if para uns. Ah, tá. Você If, separou. Tá. if. Tá. E aqui, Entendi o que você if. fez. Entendi o que você fez. Nesse caso, eu entendi a sua pergunta. Aí ela entra numa das características, né? E se eu tivesse uma outra forma? E se eu quisesse calibrar uma faixa? Só os pneus da esquerda, só os pneus da direita? Como que eu Entendi. poderia fazer isso, né? Então, a técnica que a gente utiliza é o polimorfismo, né? A gente faz a sobrecarga do método. A gente cria o mesmo método, com o mesmo nome, mas muda os parâmetros de entrada. Então, o que você falou é um pensamento muito natural. Esse pensamento é um pensamento estruturado. Eu vou falar para você, eu venho de programação estruturada, né? Eu fui criado, né? Eu aprendi a programar, programei durante muitos anos estruturado. Para mudar essa forma de pensar é difícil. Eu ainda caio muitas vezes nesse ledo engano de pegar um método e meter um monte de if lá dentro. E aí, quando você começa a estudar os padrões de projeto, por exemplo, o Clean Code, você vai ver que o método só deve fazer o que ele tem que fazer, nada mais do que ele precisa. Ele não deve de acumular mais que uma única função. Então, se eu posso calibrar dessa forma ou calibrar de outra forma, ele está acumulando duas funções. Ele não deveria acumular essas duas funções. Então, Entendi. deveriam ser métodos separados. Então, é uma das técnicas que faz com que teu código, no final das contas, mesmo a gente escrevendo mais linhas, ele fique mais organizado, né? Então tem essas possibilidades. É bem bacana de fazer. Não que você não possa fazer. A orientação objeto fala para você, olha, não te impeço, mas eu te dou essa outra possibilidade, né? Não é recomendado, no caso.
Então, tem uma. Eu estou estudando bastante Python, tem um negócio que eu acho muito legal, né? Tem uma forma de fazer e tem a forma pythônica, entendeu? Aí a forma de fazer é a forma que não é tão elegante. A forma pythônica é a forma elegante, Entendi. né? Então, assim, sempre tem um negócio assim, você pode fazer desse jeito, mas dá para fazer assim no Python, entendeu? É uma linha mais bonita e fica muito legal mesmo Uma quando coisa você que eu começa a ler apanhei e um entender. pouquinho é no JavaScript, que eu tô fazendo coisa, e tipo, pelo menos a conexão com o servidor pelo pelo Ajax, ele consegue fazer simultaneamente, né? Aí isso me deu Opa! BO, porque eu precisava esperar a resposta para continuar o programa. Cara, isso é uma coisa que quebra as pernas. Ah, não, eu consegui Você, desabilitar. não, porque É um assim, parâmetro você especial. entendeu o fluxo, né? Você entendeu o fluxo das coisas é que quebra. Não a Sim, corrigir é rápido. Mas é. entender o fluxo do acontecimento faz com que a gente, né, tenha aí uma dor de cabeça. Tem que estudar um pouco, ler. Aí você vê assim, putz, eu só precisar. Às vezes, né, é assim, eu preciso colocar um parâmetro passando true. Ou consigo só escrever essa linha daqui, ou colocar esse comando aqui, né? Não, é Funciona. Aí literalmente muda tudo. colocar assim que falso. Perfeito, viu? Resolveu meu problema. Como eu digo, uma linha, um comando, um parâmetro você mudou, resolve a tua vida. É porque É tinha que simples esperar a assim. resposta da conexão para poder continuar o programa. Aí, Ele não como pode ele ser estava assíncrono, fazendo tem que ser simples. simultâneo, estava quebrando tudo. Porque o assíncrono faz. Na hora que você terminar, beleza. Não, aqui não, você tem que fazer e eu tenho que aguardar saber se você resolveu. Em rede a gente fala que é a comunicação TCP e UDP, né? Sim, O UDP é utilizado nisso aqui que a gente está tendo, ó, vídeo. Vídeo é UDP. Se você perder um pacote, azar, né? Continua. tanto faz. Basta dar uma travadinha e atualiza. Mas, por exemplo, você está fazendo uma gravação de uma informação no banco. Você está transmitindo a informação. Eu tenho que saber que a transmissão ocorreu com sucesso, né? Esse Então pacote tem tem aí que ir alguns completo, detalhes. sem falha. Exatamente. Aí é um TCP, que é onde você valida. O UDP, ele está mandando os dados. Se você leu, Só leu. Se vai, não leu, azar só o vai. seu, né? Vai, confia no Segura pai. na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Perfeito, é exatamente isso. Aqui eu acho que ficou legal. A gente pode fazer agora a calibragem de todos os pneus ou calibrar um pneu em específico, né? Ficou legal se a gente tiver. Da mesma forma, eu gostaria de fazer agora, por exemplo, o trocar, né? O trocar o pneu, o registrar um pneu furado, né? Eu quero dizer que um pneu furou. A gente vai falar aqui, ó. Pneu furou. E aí eu vou passar qual pneu que furou. E aí eu vou falar para ele que furou. Desse jeitinho, né? Aí, ó, que legal. A gente consegue criar, então, uma camada, eu sempre chamo uma camada de abstração, né? Criar um método que vai fazer o que eu estou querendo que ele faça, né? Então, um nome mais amigável, talvez, para uma manipulação de array. E aí, olha só que legal, né? A gente chegou num ponto que é perfeito. É isso que a gente está fazendo. Então, nesse momento, se você perceber bem, eu criei um método que, se eu pegasse e utilizasse esse tal get pneus e eu soubesse a quantidade de pneu, né, que eu tenho, eu poderia fazer um laço, iterar cada uma das posições e mandar calibrar uma por uma. Sim. Aí você está forçando a pessoa que está utilizando a tua classe a saber usar um laço, saber usar array, e ela não precisa. Então aqui é uma coisa interessante. Aí você pode falar, a pessoa que vai utilizar, né, ela tem que saber. E se ela estiver começando, né? E se ela não manjar disso daqui? E se ela for alguém que está iniciando na programação? A gente cria uma camada de abstração e a gente pode criar aí uma segurança. Óbvio, né? Eu ainda não implementei, mas
seria muito legal validar esse valor daqui, né? Então, eu poderia validar isso daqui. Eu acho que uma validação cairia muito bem, mas esse validar, a gente tem várias formas, né? Nesse momento, eu não quero mexer com validar, eu quero deixar para uma próxima aula, porque a gente vai conversar sobre uma outra forma de lançar erros para o usuário, né? Ao invés de, por exemplo, retornar um booleano ou retornar um número inteiro, zero deu ok, diferente de zero é um número de erro, né? É muito comum você ter isso aí. É elegante? Não, não é elegante. Funciona? Funciona. Mas existe a forma mais elegante, né? A forma que o Java nos orienta a utilizar, que é a criação de exceções. A gente lança exceções. Quando o cara estiver tentando fazer alguma coisa, ele fizer alguma coisa, vai lançar uma exceção. Se ele não tratar essa exceção e ele forçar a existência dela, né, fazer com que ela ocorra, olha que legal, ele vai dar uma exception para quem estiver programando. E aí o cara tem que tratar essa exceção. Aí como que ele vai tratar? Se ele vai utilizar a validação entre valores de entrada com um if, com um laço para entrar, ou se ele vai usar um block try catch, não me importa. Eu simplesmente eu quero passar para ele que o que ele está fazendo está violando a minha regra de negócio ou quebrando a minha classe de alguma forma, né? Então ele vai ter isso daí. Então vai ser um próximo passo nosso, sim, a gente entender como validar isso daqui de uma forma melhor. Mas vamos deixar um pouquinho mais para frente, né? Para que a gente possa trabalhar melhor com as exceções. Assim que a gente passar por herança, a gente começa a lidar com isso daí. E eu acho que vai ficar bem legal essa ideia aí com herança, né? Quando a gente manipular lá uma exceção, por que eu preciso de herança, né? Só explicar o porquê. Porque você tem várias exceções. Mas toda exceção, por exemplo, você está gravando em um arquivo, deu problema, aí você tem um I/O exception. Você tentou acessar uma posição inválida da tua string, string index out of bounds. Você tentou acessar uma posição inválida do array, array index of outbounds. Isso tudo são exceções. E todas as exceções, elas são classificadas em tipos, e aí tem um tipo more para todas as exceções, que é a exception. É uma exception. Qual exceção? É uma exceção. Não me importa o tipo específico, mas a gente pode criar tipos específicos ou pode manipular tipos específicos, né? É bem interessante isso daí, bem legal, a gente consegue trabalhar com isso daí. Eu gosto muito dessa pegada. Você pode lançar uma exceção um pouco mais genérica, né? Existem algumas exceções que são próprias para a gente utilizar. Quando ela não faz sentido, né, o nome dela ou o que está acontecendo não faz sentido, vale a pena você criar a tua própria exceção. Se não for por isso, não vale a pena você criar uma exceção exclusiva sua, né? Você aí vai estar chovendo no molhado, já existe uma exceção, usa a existente. Você pode lançar essas daí. Isso daí vai ser uma forma. Dito isso daí, não vou me preocupar agora em fazer esse tipo de validação. Por isso que eu estou falando aqui que eu não vou colocar uma validação do índice agora, porque eu quero, num próximo momento, numa próxima conversa, a gente deixar o cara passar o índice, e aí se ele tentar acessar uma posição inválida, ele vai fazer aqui, a gente vai validar isso daí, com certeza, mas ele vai lançar uma exception, né? Então vai ser aí alguma coisa diferente, não retornar um erro, e aí você vai perguntar, por que eu não posso, né? Por exemplo, fazer um if dentro aqui do meu calibrar pneus e mandar lá um system out print na tela para o cara saber que, ó, você fez caquinha, irmão. Você tentou entrar aí com índice que não podia. Por que eu não vou usar um system out? E aí a resposta é fácil, porque eu não sei aonde a minha classe vai ser utilizada. O system ele vai fazer a impressão no modo console. Então, se eu estiver utilizando, por exemplo, fazendo um programa com uma interface gráfica desktop, ele não vai ficar olhando lá o prompt de comando ou o terminal rodando e vendo, né, isso daí acontecer. Ele não vai ver essa exceção.
Aí você fala, então eu vou fazer com que surja uma janelinha gráfica no meu sistema operacional, né? Fazer um pop-up lá, aparecer, né? Uma janelinha suspensa lá. Eu posso fazer isso? Você pode, vai funcionar no modo texto. Se você estiver rodando o modo texto dentro do ambiente gráfico, vai. Então, se você estiver rodando o modo texto dentro de um ambiente puramente texto, não vai funcionar. Tem isso? Tem. Linux é muito normal você ter máquinas que não têm interface gráfica, né? Ela não tem um sistema de interface gráfica, é tudo em modo texto. Então, existe. Se você tiver, por exemplo, no teu Windows convencional, aí o Windows 10, por exemplo, você está rodando lá, ele vai carregar um terminal, vai abrir a tua interface gráfica, se der algum problema, ele joga para o sistema operacional, o sistema operacional abre a janelinha. Legal. Aí você fala, então essa é a solução. E se eu estiver utilizando para web? Aí você fala, mas, peraí, para web? Para web ele não vai abrir uma janela, porque essa janela é desktop, ela roda localmente, através das ferramentas locais. Será que isso aí vai abrir numa janela lá na interface do servidor que você está executando? Não vai. E se abrir, o usuário não vai enxergar o erro que deu. Então, quando você está lidando com tratamento de erros, né? Eu não sei se vocês já perceberam, mas nenhuma das classes que a gente criou existe um system out. E ainda deixo muito claro, olha só aqui, ó, o nosso toString, ele retorna uma string, ele não faz um system out print alguma coisa. Ele não imprime na tela. A gente não tem nenhuma classe criada, e você pode ver dentro dos exemplos que a gente vai fazendo, que faça um system out print. E é de propósito isso daí. Por quê? Porque uma classe ela tem que ser autocontida, ela tem que conter todos as características do que ela representa, mas ela tem que ser tão genérica quanto possível. Como assim? Ela pode ser uma classe que vai rodar em cima de um modo console, que nem a gente roda aqui, né? Que abre um prompt de comando ou um terminal, mas ela pode ser ser utilizada numa interface gráfica, pode ser utilizada sim numa interface gráfica. Ela pode ser rodada, sei lá, no ambiente web, pode rodar também numa aplicação mobile, também pode. Pode rodar numa aplicação embarcada, também pode. Então, a nossa classe ela é tão genérica quanto possível e ela pode funcionar em em qualquer um destes ambientes. Por isso, a gente não utiliza nada que marque ela como sendo exclusiva para ser utilizada em um determinado tipo de ambiente. Então, ou é console, ou é desktop, ou é web, ou é mobile, ou é embarcado, a gente não deixa nenhum desse especificado. Por quê? Porque ela vai poder funcionar em qualquer uma. Quem vai fazer a especificação dessa característica nesse momento é justamente isso daqui, a classe que consome ela. No caso, a gente está usando uma classe que está utilizando um método console para fazer. Se eu tivesse fazendo uma interface gráfica, ela poderia muito bem ter aqui o resultado sendo apresentado em um ambiente gráfico. Você pode parsear, né, fazer parses, fazer fatiamento do seu toString e arrumar e adequar isso daí. Você pode mostrar numa janela de mensagem com um botãozinho de OK? Pode. Então você pode fazer de qualquer forma. E isso daqui é muito importante. Então, quem consome, nesse caso aqui, ó, a gente está consumindo a classe carro, é que vai determinar aonde que deve aparecer. Então, se a nossa mensagem vai aparecer no prompt de comandos ou no terminal, é porque a gente está consumindo ela em uma forma, numa codificação que vai gerar uma saída nesse cara. Se for numa tela do nosso sistema, um ambiente gráfico nosso aqui, é porque a gente está utilizando, consumindo ela dentro de uma infraestrutura, dentro de um programa que mostre ela graficamente. Se mostrou numa página web. Quer dizer, então, que isso aí está sendo consumido através de um servidor. Então, a gente está rodando aí no ambiente web. Então, isso que é a grande pegada, né, da gente poder manipular. Então, eu deixo claro, só para ressaltar aqui, os erros a gente não vai mais tratar, né? Agora, por enquanto, ainda dá para fazer algumas vezes, mas mais para frente a gente não vai mais tratar fazendo retornos booleanos ou numéricos ou string indicando aquilo. A gente vai lançar exceções.
para que quem utilize saiba que está acontecendo um erro e não precise, né, verificar ou manipular de qualquer forma que seja, que funcione melhor. Ele vai poder fazer um bloco try e testar isso daí, né, e fazer um catch e fazer uma exceção específica, manipular, devolver essa mensagem para o usuário. Se ele vai devolver isso aí em forma de texto, numa janela, num pop-up web, ou, sei lá, num modal de uma página, né, de uma aplicação, para celular, tanto faz, né, não tem problema nenhum. Isso daí é importante a gente entender que é o que a gente objetiva fazer. Então, quando eu faço genérico, é por conta disso. Se você vê um monte de cara aí fazendo aula, ele vai colocar um monte de system, beleza, esse cara daí ele tá errado. Não, não tá errado. Ele só está deixando a classe dele amarrada com uma tecnologia, então você não pode experimentar utilizar ela em outra tecnologia, né? Então é só isso. Eu tento já forçar a barra contigo para que você faça dessa forma, para que você já aprenda a fazer direito. Então, não fica pé da vida comigo, não, viu? Eu faço pensando em vocês e com todo carinho. Não é maldade, não. Eu sei que fica mais difícil, gera mais problemas, mas o objetivo maior eu acho que é mais interessante. Então vamos voltar na nossa brincadeira aí. Usar o Option Pane. Eu posso entrar com o JOption Pane, mostrar com Show Message? Pode, na tua classe principal você pode fazer tranquilo. A tua classe, que representa né, o modelo que você está criando, a modelagem que está solucionando o problema de alguma forma, não deve. Então, você quer mostrar, por exemplo, esse retorno daqui do método toString num show message dialog, beleza, não tem problema nenhum. Tudo jóia. Pode mostrar. Mas aqui dentro, esse cara retorna uma string. Ele não vai fazer a exibição aqui dentro, beleza? Sigam isso daí e vão ser felizes, né? Olha só lá, a gente já tem aqui um calibrar pneu, um pneu furou e um pegar pneu. Eu acho que a gente pode pensar em parar esse cara daqui, né? Vou deixar ele comentado por enquanto. Vai que a gente precise para alguma coisa, a gente volta a utilizar. Vou fazer a validação do índice, que eu acho que é importante, a gente está usando já várias e várias vezes, só para que não tenha mais problema. Então, vamos validar esse índice daqui, né? Então, vou fazer aqui um método privado, private, ele vai retornar um boolean. E aí a gente vai colocar um valida pneu. Então, valida pneu, vai passar aqui um índice qualquer e a gente vai verificar se isso aqui é válido, né? E o que a gente tem que validar? O que a gente tem que verificar, né? Se esse índice, se ele é maior ou igual a zero, então ele não pode ser negativo. E, além disso, esse índice, ele tem que ser menor que o tamanho do array de pneus. Então, pneus, ponto, seu tamanho. Então, se isso aqui é verdade, a gente tem que o valor que foi passado aqui no pneu está tudo certo. Então, só para a gente não ter nenhum erro, não vou mandar a mensagem, eu simplesmente vou colocar um if e validar. Não vou criar exceção, não vou retornar booleano, só para fazer a validação mesmo por si só. Então, aqui, para não gerar nenhum problema, né, a gente vai fazer valida pneu. Se isso daqui retornar, né, algo válido, ele faz. Bem assim, sem muita preocupação. Se for um pneu válido, se for uma posição válida de um pneu, ele calibra, senão ele não vai fazer, né? Então, a gente segue só essa ideia e vamos ser felizes. Olha lá, bonitão, só validando o pneu aí e fica bonitinho. Só para deixar claro, eu não sei se vocês perceberam hoje, mas eu não utilizei abertura e fechamento de chaves, né? Então, eu comumente uso. Hoje eu mostrei aqui que não uso para todos os casos, né? Não é necessário utilizar. Só lembrando, eu só preciso abrir um bloco se eu tiver mais de uma instrução dentro do nosso if ou do nosso for ou do nosso while, né? Só se tiver mais de uma instrução. Se tiver apenas uma instrução, não há necessidade. Então, só para lembrá-los disso daí.
Então, agora a gente já tem uma validação, não entra valores inválidos, aqui ele vai passar por todo mundo, então não preciso validar a posição, né? Já vai acontecer. Mas aqui ele vai determinar a quantidade de pneus. E quantos pneus tem o meu carro? Eu não sei. Eu não estou retornando essa informação. Já que eu não estou retornando essa informação, eu acho que seria importante eu saber essa quantidade, né? Então, para isso, a gente precisa ter um atributo também. Mas ele tem que ser privado. Por que que esse quantidade de pneus tem que ser um atributo e ele precisa ser privado? Porque se a pessoa tiver acesso direto à quantidade de pneus, ela pode imaginar assim: ah, beleza, eu coloquei 4 pneus no meu carro. Ah, beleza, eu esqueci do step, eu vou colocar agora mais um, né? Vou colocar, ao invés de 4, 5. Não vai mudar mais o nosso array. O nosso array, uma vez dimensionado, que acontece no construtor, ele não muda mais de tamanho. O Java tem essa característica, um array depois de dimensionado, ele não muda de tamanho. A gente não tem um negócio que expanda o tamanho do array. Existem outras estruturas que a gente verá aí em outras oportunidades que têm essa característica daí. Mas eu vou mostrar também, quando chegar o momento, como que isso acontece realmente por debaixo dos panos, né? Existe um cálculo, né? Existe aí uma matemática por trás, existe aí muita técnica de orientação a objeto por trás, para que ele consiga expandir o tamanho, né? A gente está falando aí, por exemplo, de um array list, de um linked list, qualquer coisa do tipo. Ele pode crescer, vai crescendo, crescendo, mas ele tem uma técnica para isso daí, né? Ele não simplesmente cresce, e ele cresce. Tem uma técnica que tem que ser criada. Vamos fazer, então, agora a forma de validar esse cara. Então, quando eu faço a criação desse atributo, esse valor daqui tem que ser passado para o atributo. Então, vamos passar esse valor para o atributo, né? Então, vou fazer aqui um set, mas só que esse set, quantidade de pneus, que vai receber aqui um inteiro, quantidade de pneus. Esse cara daqui, eu não coloquei nada ali na frente ainda para discutir, né? Ele pode acontecer, pode ser visível fora da classe? Não, não pode. Então tem que ser private. Normalmente o método ele é void, né? O set é void. Ele precisa ser? Não, é comum ser, mas não é obrigatório. Vamos deixar por enquanto void, vamos experimentar, né? Eu quero validar essa quantidade de pneus, eu tenho que ter uma quantidade que seja maior do que 0, né? If quantidade de pneus, se ela for maior que 0, ela não pode nem ser igual a 0. Um carro tem que ter pelo menos uma roda. Vai andar numa roda, vai. Carro com uma roda, não sei, cara. Uma roda precisa ter pelo menos. Se isso daqui é verdade, a gente vai fazer que a quantidade de pneus será atualizada. Teoricamente, para ser considerado carro, tem que ter no mínimo 4 rodas. Se tiver menos, já não é tão carro. Eu deveria ter colocado veículo automotor, né? Ou veículo motorizado como o nome da classe. Aí não teria problema. Aí poderia ser até um monociclo. Tanto faz, né? Vou deixar ainda daqui. Depois a gente discute essa pegada. Vamos pensar aqui o seguinte: e se o cara digitou uma quantidade zero ou negativa? Vai dar chabu, né? Eu vou fazer uma mudança nesse cara daqui. Esse if daqui, você pode falar assim, se não, né? Você pode fazer dessa forma, fica legal, ó. A gente vai determinar que se não, um carro padrão, quatro pneus, né? Falar, padrão, 4 pneus. É legal? Eu acho super top fazer um if assim. Pode fazer, não tem problema nenhum. Mas a gente pode também fazer uma modificaçãozinha para não ter o else, né? A gente pode fazer isso daqui. De que forma? Esse cara agora, eu vou passar ele aqui para baixo. E eu vou testar agora se a quantidade de pneus é menor ou igual a zero. Menor ou igual a zero.
Se menor ou igual a zero, opa, se menor ou igual a zero, ela é 4. E aí eu atribuo esse 4, esse cara daqui é esse daqui, para o meu atributo. E aí funciona. É uma outra forma de escrever. É exatamente aquele if com else que a gente tinha feito. Mas aqui tem uma outra exemplificação de como poderia ser criado. Então, só para mostrar uma outra forma de escrever exatamente a mesma coisa, tá bom? Só para mostrar. Esse cara, então, né, será utilizado. Então, a gente vai utilizar agora esse daqui. Então, a gente vai passar com um parâmetro esse cara. A partir desse momento, se tudo der certo, tudo estiver bonitinho, esse cara vai ser atualizado e aí a gente vai ter o quê? Aqui eu vou utilizar o this ponto, quantidade de pneus, para ter certeza que eu estou pegando a quantidade de pneus. Porque se aqui o cara passa -1, ele vai atribuir 4, mas vai jogar -1 aqui. Então, com o this, ele vai jogar o valor correto. Então, a gente corrigiu, tá tudo bonitinho, vai funcionar legal agora. Então, funciona bacana. Nesse exato momento, fizemos mais um método que vai ser privado e ele vai resolver aí para a gente. Tem mais um método que eu acho que é importante, né? Quantos pneus eu tenho? Não sei. Então, eu preciso poder conseguir consultar essa informação. Get quantidade de pneus. E aí, retorna para a gente quantidade de pneus. Beleza, agora a gente consegue fazer isso daí funcionar bonitinho. A gente fez algumas implementações legais, que foi o quantidade de pneus, get quantidade de pneus, a calibragem, né, com a sua validação, calibrar todos, calibrar um, furar um pneu, né? Então, acho que a gente já tirou aqui também o get pneu, a gente já consegue brincar com algumas coisas que eu acho interessante. Experimentem continuar e semana que vem não tem aula, mas eu estou à disposição. Então, só para avisá-lo, se quiser entrar em contato, entrar numa reunião, só me avisar e me chamar. Aí a gente vai continuando isso aqui. Não parem de mexer com isso aqui, aproveitem essa semana aí que vai ser de folga, viu?